Seja muito bem-vindo à quinta aula do curso de Design de Aplicativos com Figma. Na aula passada, eu ensinei vocês a trabalharem com as formas básicas e as propriedades, construir quadrados, linhas, elipses, mudar a cor, mudar a posição, mudar a largura, a altura, enfim. E agora a gente vai começar a juntar aquelas formas que a gente está construindo de forma a construir uma interface que seja conjunta, uma interface que junte aquelas formas para fazer sentido num desenho único. Então, para isso, nessa aula, a gente vai trabalhar com frames e grupos. Então, um frame é exatamente uma tela do celular. O que é o frame no Figma? O que é que o Figma considera como frame? É como se fosse uma folha que você está desenhando. É uma região limitada que você vai colocar as suas formas lá dentro. Então, na aula passada, a gente colocou as formas no próprio canvas, nesse fundo azul, nesse fundo cinza que você está vendo. Mas agora a gente vai começar a colocar elas em telas, em formatos de telas mesmo, em retângulos, que aí vão representar cada uma das telas que a gente vai construindo. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, para poder construir um frame, você vai vir aqui em cima, nessa Region Tools, ou seja, ferramentas de região, para você construir uma região. Você vai expandir aqui e você tem o frame, o F. O slice a gente não vai tratar aqui agora porque não é primordial. Então, o frame, ou F, você clica aqui, e aí tem uma coisa interessante. Eu só apertei no botão aqui, ou nesse botão, ou na tecla F, e aí vai aparecer aqui ao lado a parte de design relativa ao frame. Ou seja, aqui eu posso escolher diversas opções de frame. Tá vendo que ele me mostra a opção de telefone, então aqui ele tem as telas do iPhone, tela do Android. Eu tenho telas de tablet, iPad mini, Surface Pro, telas de desktop, MacBook, iMac. Eu tenho até slides, similar ao PowerPoint, então slide 16:9, 4:3, que são as proporções, Smartwatch, aqui seria o do Apple Watch, papel A4:5, aqui tem a parte de mídias sociais, post no Twitter, no Instagram, no Facebook, etc. E aqui tem mais outras opções que a gente pode utilizar. Então, o que acontece? Aqui a gente vai escolher qual é o formato de tela que a gente vai construir o nosso aplicativo. Então, esse é o primeiro passo para poder construir o nosso frame. Eu costumo usar bastante a tela do iPhone 11 Pro. E eu vou te indicar que você continue trabalhando com a do iPhone 11 Pro, esse iPhone Pro X, não o Pro Max, o que tem 375 de largura por 812 de altura. Por quê? Porque existe um plugin no Figma, existem vários plugins, ou seja, ferramentas para complementar as funcionalidades do Figma. Existe um plugin que trabalha com as telas oficiais, o formato oficial do iPhone 11 Pro. Então, se você construiu uma tela, um frame utilizando o iPhone 11 Pro, você consegue encaixar aquela tela em várias fotos realistas do iPhone 11, ou seja, para você gerar imagens como se o usuário realmente tivesse usando o celular, aquela borda do celular lá, Então eu recomendo o iPhone 11 Pro, mas você pode usar qualquer uma e caso você escolha errado, enfim, quiser redimensionar no futuro, o frame ele tem a dimensão variável, então você pode mudar depois sem nenhum problema. Então eu vou escolher aqui iPhone 11 Pro e tá vendo que ele me colocou uma tela aqui. Então o que é isso? Ele botou um retângulo aqui e esse retângulo, tá vendo aqui na parte de camadas, ele é diferente. Um retângulo normal que a gente constrói no R, ele vai aparecer como um rectangle aqui, Então ele está com um retângulozinho na imagem. O frame, ele é essa espécie de jogo da velha, essa hashtag, enfim, que é exatamente a região onde você está trabalhando. E aí a magia do frame o frame, então ele vai receber formas dentro dele. Então vamos supor, aqui eu vou colocar um quadrado de 50 por 50. Então 50 de largura aqui, no W, 50 de altura aqui. Caso você tenha dificuldade ainda de ir trabalhando com isso, rever a aula passada que isso vai ficando mais claro. E vai praticando bastante, é claro. Então aqui, construir o quadrado aqui fora. Se eu vier arrastando para dentro do frame, veja só o que acontece. A borda fica azul. Isso aqui está indicando que o quadrado vai ficar dentro da tela. Então ele não vai fazer mais parte do canvas de parte mais geral. Ele vai ficar dentro da tela aqui. Então, se eu soltar ele aqui no meio, por exemplo, ele até já alinhou ao centro aqui, com essa linha vermelha, está alinhada no centro. Você pode ver que o frame iPhone 11 Pro, que é exatamente aqui, iPhone 11 Pro X1, iPhone 11 Pro X1, exatamente esse frame, ele agora, o retângulo está dentro dele. O retângulo não está mais
Ó, se eu colocar para cá, para fora, o retângulo tá, ó, tem o retângulo e tem o frame. Se eu colocar o retângulo para aqui para dentro, o retângulo agora ele faz parte do frame, ele está dentro, né? Ele faz parte daquele grupo. Ou seja, ó, aqui eu consigo expandir e retrair, eu sei que dentro do frame iPhone 11 Pro, se eu expandir eu vou encontrar o retângulo 1, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então você já entendeu como funcionam os tamanhos padrão. Vamos até testar aqui, mas vamos dar uma olhadinha. Então aperta a tecla F e ele vai aparecer aquele menu de frames. Então, por exemplo, se eu quiser criar um site, né, para computador, então eu posso colocar aqui, por exemplo, o iMac, uma tela de iMac, né, 1280 por 720. Então vai aparecer aqui uma tela do computador. Tá vendo que a proporção é bem diferente, né? Ele fica bem mais achatado, justamente para ficar similar à tela de computador, né? Mas eu vou deletar aqui, então vou apertar na tecla Delete enquanto eu estou com o frame selecionado. Então aqui vamos centralizar novamente, deixa eu dar um zoom aqui e a parte de centralizar você segura espaço e clica com o mouse e arrasta, e o zoom você segura Ctrl e aí você arrasta, você segura Ctrl e arrasta a bolinha do mouse, né? A parte de rolagem do mouse. Então agora vou mostrar a vocês um grupo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar várias formas aqui dentro. Então, por exemplo, aqui tem um retângulo, eu vou criar outro com a tecla R. Então aqui eu apertei R, criei mais um, apertei R, criei mais outro. Pode ver que estão todos dentro do frame aqui, ó. Se eu reduzir esse frame, se eu esconder, etc., ele vai sumir junto com os quadrados que estão aqui dentro. E aí o que acontece? Muitas vezes faz sentido você agrupar os elementos. O grupo ele nada mais é do que uma espécie de frame, sendo que um pouco mais leve, vamos dizer assim. O frame ele é como se fosse a delimitação da tela, uma delimitação de uma região específica. O grupo ele nada mais é do que um coletivo de formas que vai ter uma certa característica em comum. Ou seja, quando você mover uma, você quer mover as outras. Isso, por exemplo, faz sentido quando você tem um botão, vamos supor, uma checkbox, que seria o quê? Eu apertei R para ter aqui um retângulo, eu apertei Shift, ele vira um quadrado, né? Então vou botar aqui, por exemplo, um quadrado com texto, eu aperto T para criar o texto, vou botar aqui, por exemplo, eu aceito os termos. Se eu arrastar com o mouse, vai aparecer a linha vermelha, que quer dizer que está centralizado, né? Então, soltar aqui, por exemplo. Aqui seria uma caixa, eu vou até, por exemplo, tirar o preenchimento, ela está vazia agora, e colocar o stroke, né, que é a borda. Então, a borda aqui de 5, por exemplo. Aqui. A gente tem uma caixa que você marca aqui, clica nela, ela vai marcar um tique, né? Eu aceito os termos, isso é muito comum no site. Então, chama essa caixa, né, que você marca o check, marca o tique, chama-se checkbox, que é do inglês justamente a caixa, né, onde você vai marcar um check. Por exemplo, eu tenho dois elementos que eu não gostaria que eles se separassem. Para mim não faz sentido, por exemplo, eu tenho uma caixa aqui para marcar o check para um texto que está aqui, né? Então, apertar Ctrl Z aqui para voltar, né? Você segura o Ctrl e aperta Z, que ele vai desfazer. Então, o que acontece? Faz sentido que esse texto e essa caixa eles estejam no mesmo grupo, ou seja, se eu mover o texto para a direita, eu quero que a caixa vá junto com ele. Então, essa é a questão do grupo. Um grupo, ele não necessariamente diz respeito a uma tela de iPhone, tela de computador, etc. Ele é uma forma mais simples do frame, vamos dizer assim, né? O frame ele serve para agrupar, mas ele tem aquela questão de marcar um espaço específico ali na sua tela. O grupo, ele é simplesmente para você conseguir arrastar tudo junto, aumentar e diminuir, etc. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar essas duas formas. Você pode ver que apareceu aqui no menu, né? Eu aceito os termos, um texto, e o Rectangle 4, que foi essa caixinha que a gente construiu. Quando você clicar no botão direito, em qualquer lugar aqui, vai aparecer um menu. Então tem aqui, ó, copiar, colar, né? Copy e paste. Tem trazer para frente, levar para trás, que é para mudar a posição da camada, né? Para ele perder ou ganhar prioridade na hora de aparecer para o usuário, ficar na frente ou atrás das outras formas. E aí tem um atalho aqui, Ctrl G, ou esse botão Group Selection. Então o que acontece quando eu aperto aqui, veja só, agora eu tenho um grupo, chama-se grupo 1, eu vou até mudar o nome dele aqui, né? Então eu dou 2 cliques, vou botar aqui, por exemplo, checkbox de aceitar os termos. Então aqui dentro desse grupo, tá vendo? Ele se comporta similar ao frame, pois dentro do frame eu também tenho vários retângulos e aqui dentro do grupo eu também tenho um retângulo e um texto. Então o que vai acontecer é, quando eu clicar para arrastar, agora, ó, não importa se eu clicar na caixa, aqui cliquei na caixa e arrastei, cliquei no texto e arrastei, eles estão ligados agora.
Então, se eu quiser, eu consigo trabalhar com eles em conjunto. Então, vai treinando aí, pausa o vídeo um pouquinho, cria várias formas, cria texto, cria elipse, junta em grupo, vai fazendo vários exercícios para você entender como é essa dinâmica do grupo, para você poder editar. E aí, o que acontece? Ah, Thiago, não quero mais esse grupo daqui, já mexi o que tinha que mexer, quero desagrupar, não tem problema. Você clica com o botão direito e aqui embaixo vai ter a opção Ungroup. Do mesmo jeito que a gente tem Group, existe o Ungroup, ou seja, você agrupa e separa. Então, Ungroup. E aqui agora eu consigo mexer o texto independente da caixa. Então, vou deletar esses dois aqui com o botão Delete. Clico no botão Delete. Agora você já entende sobre frames e entende sobre grupos. Agora eu vou mostrar a questão de fixação e alinhamento dentro do frame. Vamos dar um zoom aqui no nosso frame para que a gente consiga analisar com um pouquinho mais de calma. Então, por exemplo, quando eu clico nesse retângulo aqui, o que acontece? Ele tem essa partezinha chama Constraints e ele tem um quadradinho aqui. Essa é uma parte muito importante, tá? Para você conseguir construir as suas formas de forma escalável, ou seja, você conseguir trabalhar de uma forma inteligente. Você não tem que ficar fazendo trabalhos repetitivos no futuro. Então, qual é o meu constraint atual? São essas duas setinhas azuis aqui. O que é que isso quer dizer? Eu estou com left e top. Ou seja, a minha posição à esquerda do quadrado ela está fixada. Tá vendo que aqui tem uma linha tracejada ligando com a esquerda e uma linha tracejada ligando com a parte de cima. Isso aqui quer dizer que não importa o que aconteça com o frame, esse quadrado sempre vai se manter na mesma distância da parte de cima e da esquerda. Ou seja, se eu clicar no frame e aumentar aqui no quadradinho, por exemplo, ele não se mexe. Ele está aqui com a parte esquerda e com a parte superior fixada. Então, dá o Ctrl Z aqui para voltar para a tela normal. E aí o que acontece? Isso serve para quê? Isso serve, por exemplo, eu posso fixar ele na parte de baixo. Então agora veja, eu estou com a linha tracejada para aqui para baixo. Então eu vou arrastar ele um pouquinho, colocar ele como se fosse um botão aqui, por exemplo, né? Um botão que fica no final da tela. Eu vou dar uma curvinha para ele aqui, colocar 100, por exemplo, de raio, né? Aqui a gente já viu na aula passada que é para mudar o raio da borda. Então, como se fosse um botão aqui de enviar, confirmar, enfim, que fica embaixo do celular. Se eu continuar aqui mexendo ele, veja só o que acontece. Deixa eu tirar um zoom aqui para você ver direitinho. Se eu expandir, veja só que o botão agora ele não está fixado mais na parte de cima. Ele está fixado embaixo. A distância está sempre constante para o fim da tela, né? Para a parte de baixo da tela. Isso vai ser muito importante. Porque tem alguns elementos, vamos supor, se eu arrastar aqui para cima esse quadrado, esse retângulo, né? E colocar como se fosse um menu superior aqui. Arrastar ele, ele alinhou para a direita, alinhou para a esquerda, como se fosse o menu superior. Aqui vai ter, por exemplo, o nome da página, um botão para voltar, um botão para abrir o menu. Eu quero que esse botão ele fique ligado na parte de cima. Ou seja, se eu expandir, eu não quero que ele vá para baixo, vá para o lado, eu quero que ele fique paradinho no lugar onde ele está agora. Então, esse é um ponto importante. Então, isso dê uma avaliada com calma nesses constraints, nessa fixação, para você poder entender. Vamos supor, esse quadrado que está aqui, se eu expandir e voltar, nada se mexe. Está tudo fixado do lado esquerdo. O quadrado aqui, por exemplo, eu posso colocar ele no centro. A gente está aqui left, que seria a esquerda, né? Então eu posso colocar como right, left and right, center e scale. São 5 opções que você vai precisar treinar para entender melhor como elas funcionam. Então, o left eu posso mexer, que ele não se mexe, né? Porque ele está fixado na borda da esquerda. Sempre que eu estou voltando aqui para o tamanho original, eu estou apertando Ctrl Z, tá? Que é para desfazer. Você pode ir fazendo isso para testar também. Então vamos testar aqui. Se eu colocar right, agora eu estou ligado com a direita, quando eu expandir, o cubo vai com a parte da direita. Isso é muito importante. Se eu colocar left and right, veja só o que acontece. Ele muda de forma, né? O retângulo muda de forma. Por quê? Porque ele tem que estar fixo no lado esquerdo e ele tem que estar fixo do lado direito. Veja que essa distância daqui e essa distância daqui, elas não mudam. Então, se essas duas distâncias não podem mudar, o que muda? É a largura do retângulo, né? Ele vai alterando a largura dele. Vamos para o center, então aqui ele vai estar sempre em respeito ao centro dele, né? Ou seja, aqui se você aumentar e diminuir, ele sempre vai ficar no centro da tela, onde ele já está. Então o ponto de ancoragem e de referência dele, né, vai ser a parte do centro. E aqui por fim tem a parte scale, que aí é para que ele escale, né? Para que ele aumente de escala junto com o frame. Ou seja, eu tenho um frame de 375.
Então, se eu colocar o dobro, por exemplo, 365 vezes 2 aqui, né? Eu estou multiplicando a largura por 2. Então, eu multipliquei a largura do cubo por 2 também. Se eu reduzir pela metade, né? 375, então colocar aqui, por exemplo, bem menos, 100. Então, o cubo ficou bem fininho aqui. Então, ele vai junto com a escala. Isso aí vai levar um tempinho até você pegar direitinho, mas dá uma estudada com calma que vai dar certo. Então, vou voltar aqui à altura do nosso frame para 812, que é a altura padrão do iPhone 11. Tá? Então, você já viu fixação, já viu a parte de grupos e frames. Para a parte de alinhamento, é muito importante também essa barrinha de cima que a gente viu na aula passada também, né, para poder alinhar os elementos. Aqui você vai clicar no elemento e vai alinhar ele com respeito ao frame que ele está agora. Então, por exemplo, se eu clicar aqui Align Left, olha o que acontece com o quadrado, ele vai para a esquerda. Mesma coisa, Align Horizontal Center, ou seja, alinhar para o centro horizontalmente, alinhar para o centro aqui nesse caso, verticalmente, né? Então ele já está no centro da tela, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu posso alinhar para ele lá para cima, ele está aqui escondidinho, lá para baixo também, então eu posso ficar brincando aqui com ele à vontade. Bom, a parte de alinhamento agora você já viu, e por último, para a gente conseguir manter um equilíbrio no nosso design, e equilíbrio e consistência são duas palavrinhas fundamentais para design, né? Ou seja, se você está usando uma fonte de um tamanho, continue usando uma fonte daquele tamanho. Se você está usando a cor azul para indicar uma ação positiva, continue usando a cor azul para indicar uma ação positiva. Por quê? Porque o usuário vai se acostumar com aquilo e para ele vai ficar mais simples usar o aplicativo. Imagina você usar um aplicativo que toda vez que você abrir, o botão está num lugar diferente, a letra mudou, o espaçamento mudou, você não consegue se acostumar com aquilo, né? Então, consistência é a chave. E como é que a gente promove consistência? O grid é um exemplo, né? Então, eu vou apagar aqui essa... Então, eu aperto no retângulo, vou apertando Delete aqui. Eu vou criar um grid aqui dentro dessa tela. Então, o grid, né, ou seja, o padrão de colunas que a gente vai construir aqui, que você vai ver, ele faz parte, ele é uma propriedade do frame, então ele está ligado ao frame. Então, para criar um grid, a gente vem aqui em Layout Grid, aqui do lado, e aperta nesse mais. Então, tá vendo que ele apareceu como se fosse um papel quadriculado aqui. Mas não é isso que a gente quer agora. O que a gente gostaria, você pode passar o mouse por cima aqui, tem Layout Grid Settings, ou seja, as opções, as configurações do grid que você está criando. Então, se você apertar aqui, ele tem o tamanho do grid, né, o tamanho do quadradinho que você colocou aqui, e a coloração. Mas aí tem um ponto importante. Aqui em cima, onde tem a palavra grid, na verdade é um seletor. Você pode selecionar grid, columns e rows, ou seja, grid, colunas, né, e linhas. Então a gente quer um grid de colunas. E aí, ó, veja só que interessante, como apareceu o grid de colunas. Agora isso ajuda a gente a ter consistência no nosso design, porque tudo vai ficar alinhado de acordo com o grid. Aqui eu tenho uma contagem de grid, aqui eu posso ter de 1 até 12 colunas, então vou mudando aqui para vocês conhecerem. Uma coluna, claro, é tudo, né? Duas, por exemplo, 7 colunas aqui, 12, ele vai ficar bem pequenininho. Então esse é um ponto importante. Para computador, normalmente a gente usa 12 colunas para sites de computador. Para celular, eu recomendo usar 4, porque se você usar 12, vai ficar muito pequenininho as colunas, então perde o sentido do alinhamento. Então usa no máximo 4, no máximo 6 ali ou 4 colunas para construir os grids de celular. Então você pode botar aqui count 4. Se você quiser mudar a cor aqui, por exemplo, colocar um cinza, alguma coisa assim, fica à vontade. Eu costumo usar o padrão mesmo. E aí vem o tipo aqui, né? Você pode manter esse stretch e aí vem dois números importantíssimos, que é o margem e o gutter. Então, margem aqui está como 0, ou seja, o meu grid está encostando na borda da tela. E isso não é bom, porque às vezes a gente não quer que as coisas encostem na borda. Você quer dar um respiro, quer dar um espaçozinho para que o texto não comece exatamente na borda, né? Então, eu vou aconselhar vocês a usarem uma margem de 24. Então, você pode botar aqui 24, ok. Tá vendo que o grid agora ele se afastou um pouquinho, tem uma margem branca aqui, que é para dar uma segurança, melhora a parte de leitura, interface, enfim. E o gutter é esse espaçamento entre uma coluna e outra. Tá vendo? Se eu botar aqui 5 de gutter, por exemplo, as colunas ficaram bem próximas aqui. Então eu já vou sugerir a você, esses valores eles são completamente arbitrários, tá? Você não precisa se preocupar em usar exatamente 24 de margem toda vez. Não existe certo ou errado.
O importante é você ter consistência. Se você construir uma tela com grid com margem 24, o resto do aplicativo ele tem que ser com a mesma margem, para que o usuário consiga se acostumar mais fácil, né? E aí é aquela história do design centrado no usuário. O usuário tem que ter uma experiência leve, então você precisa proporcionar isso para ele como? Com consistência, né? Então é isso, aí você vai construir, por exemplo, todas as páginas com a mesma margem e com o mesmo Gutter. Então o valor de margem que eu recomendo usar é 24 para celular e o Gutter 16, um pouquinho menor do que a margem. E agora a gente tem o nosso grid construído. Aí você fala, Thiago, mas aí está me atrapalhando a visão aqui. Não tem problema, você pode aqui no olhinho esconder e mostrar. O grid ele não faz parte da sua tela. Ele é uma ferramenta para auxiliar você a posicionar os elementos na tela. E aí agora a gente pode, por exemplo, construir um retângulo. Então eu posso construir um retângulo de qualquer jeito aqui, não tem problema. Mas aí o que é interessante, eu consigo alinhar ele com o grid aqui. Tá vendo que aparece uma linha vermelha? Ó, quando eu chego próximo do final da coluna do grid, vão aparecendo linhas vermelhas. Então aqui você consegue fixar, por exemplo, então eu vou construir um botão. Aquele botão grande que a gente colocou lá embaixo, ó, ele pode ocupar todas as colunas, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma altura de 50, aqui em height, né? Aqui onde está meu mouse, 50, vai ficar até um pouco pequeno demais, vou colocar 65. E aí vou botar aqui um raio de 100, que é para ele ficar arredondado nas bordas. Pronto, e aí veja só, agora ele está alinhado para o centro e a gente tem um botão aqui. E aí quando eu desligar o meu grid, né, eu vou conseguir ver aqui o botão posicionado exatamente. Então, por exemplo, eu vou montar um site, um aplicativo, né? Então vou usar a tecla R aqui para construir alguns retângulos, tá? Um rascunho. Eu vou ter um menu superior aqui, eu vou ter um título, por exemplo, um texto, né? Então eu vou colocar aqui, apertei a tecla T, botar aqui, nome da seção. Diminuir aqui um pouquinho a letra, né? Colocar 24, por exemplo. E bold, né? Em negrito. Então aqui eu tenho o nome da seção, eu posso arrastar ela aqui, ó, e ela se encaixou no grid. E aí eu posso, por exemplo, Ctrl C, e aí eu dou Ctrl V, eu consigo arrastar aqui, ó, e eu vou continuando o meu texto. Então, por exemplo, este aqui é o texto da seção. Seja muito bem-vindo. E aí eu tenho um texto, inclusive, que saiu da tela, né? Então não tem problema. Eu posso selecionar aqui, ó, o texto ele está saindo, então sempre que eu clicar ele vai aparecer aqui fora um pouquinho da tela também, né? Eu posso selecionar aqui esse quadradinho branco, que ele me ajuda aqui, ó. Então fixei no grid e agora o texto também está respondendo, né? Colocar aqui regular seria a letra comum, né? Então o texto também está alinhado. Então veja só que interessante, se eu clicar aqui no meu frame e desligar o meu grid, né? Olha como já está mais alinhado. Eu tenho um texto que está alinhado com... Eu tenho um título que está alinhado com o texto, que está alinhado com o botão aqui embaixo. Então, por exemplo, deixa eu religar o grid. Se eu for adicionar uma imagem, então vou botar aqui um retângulo bem grande, vou alinhar ele, por exemplo, com as partes do grid. Colocar uma outra imagem aqui embaixo. Então vou reposicionando. Aqui. Sempre vai treinando a parte de alinhamento e reposicionamento. A gente já vai conseguindo aqui, vou desligar o grid, né? A gente já vai conseguindo montar tudo bem alinhadinho aqui, ó. Tá tudo respeitando a margem. Então o grid ajuda bastante. Então lembre-se, 4 colunas é mais do que suficiente para celular. Para computador, 12 colunas está ótimo. Se quiser 8 também ou 10, não tem problema. 24 de margem, 16 de espaçamento para celular. São números ótimos para você começar. Depois você vai explorando as possibilidades no seu design. E é isso. Vai treinando aí, vai praticando com calma, essas coisas levam um pouquinho de tempo para você pegar, então vai criando frame, vai criando grid, muda espaçamento, muda aquilo, vai criando retângulo, etc. E vai se acostumando com esse conceito, que na próxima aula a gente já vai construir a nossa primeira tela. A gente já começou a construir de certa forma, né? Você está indo muito bem, parabéns, e vamos para a próxima aula então. Não se esquece de deixar a curtida aqui embaixo e um comentário, e se inscrever para não perder as próximas aulas e cursos que eu vou postar aqui nesse canal. Até mais, tchau, tchau!